Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Essa é a segunda parte sobre as principais ameaças dos sistemas de segurança de informação. Nós vimos, na primeira parte, falamos especificamente sobre vírus. Hoje nós vamos apresentar outras pragas virtuais. Vamos começar? O primeiro deles é chamado worms. Embora provoquem estragos expressivos, os vírus apresentam uma deficiência. Sabe? Qual é a deficiência? Eles precisam de um hospedeiro para infectar a máquina. Ao contaminar as outras, nesse sentido, pessoal, os worms surgem como para sanar um problema que limita a ação dos vírus. Como são programas completos, eles não dependem de um programa ou documento para se espalhar. Para piorar, os worms, eles herdaram dos vírus o poder de autorreplicação, ampliando sua ação epidêmica. Entre as principais finalidades maliciosas dos worms encontra-se a deleção de arquivos, o envio involuntário de e-mails em grandes quantidades e a criação de brechas nos sistemas de segurança. Aliás, pessoal, em matéria de transtornos, a simples produção dos worms já seria o suficiente, pois provoca uma lentidão significativa no computador. Para os especialistas, por exemplo, não restam dúvidas de que a internet seria muito mais rápida se não houvesse milhares de arquivos maliciosos transitando por ela. Por isso, quando você solicita um serviço de banda larga de, por exemplo, 10 GB, assim, não é surpresa que sua velocidade real seja inferior àquela prevista no contrato. Graças à diversidade das funções, o que não falta, os worms são crackers interessados no seu uso. Há programadores que lançam mal deste malware para fragilizar a defesa do sistema de segurança instalado e que ficou conhecido como backdoors. Backdoors, termo em inglês que pode ser traduzido como brechas. Disparar e-mails por meio de worms também oferece vantagens para o enviador de spam, que preserva a sua identidade ao usar o endereço eletrônico de outra vítima, de outra pessoa. Embora sejam usados como fins maliciosos, os worms também podem servir como ferramenta de segurança. O worm Nash é uma prova disso. Ele utiliza suas propriedades para corrigir falhas do Windows, imunizando o sistema profissional contra os malwares que exploram a mesma brecha. Além disso, o worm benigno é capaz de identificar worms mal intencionados e deletá-los. Apesar da grande utilidade, o seu uso gera sim efeitos colaterais, tá? Como o congestionamento no tráfego de pacotes. Então fica lento o sistema. Há também o receio de especialistas que têm o uso de qualquer produto que faça o seu trabalho ser o aval do usuário, tá? Então muitos especialistas é contra essa técnica. Pessoal, tudo bem até aqui? Entenderam sobre worms e qualquer dúvida já sabe e entre em contato, tá? Agora nós vamos analisar sobre os cavalos de Troia. Cavalos de Troia. Você certamente já ouviu algo a respeito assim do cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia virtual, ou como também é conhecido como Trojan Horse. Para entender essa praga, nada melhor do que recorrer lá na história, né? Da onde veio seu nome? Conta a lenda que o exército da Grécia usou a astúcia para ganhar a guerra contra os troianos. A fim de derrotar os inimigos, foi preparado um verdadeiro presente de grego, né, para os habitantes lá de Troia. Tratava-se de um enorme cavalo de madeira, né, um cavalo de madeira oco, em cujo interior se obrigava a soldados gregos. Encantados com um presente, os troianos acreditavam que o povo da Grécia tinha se rendido e enviado o cavalo assim como um pedido de misericórdia. Ingênuos, né, os troianos conduziam o cavalo para o interior de seus muros, assim tornando inevitável a sua destruição. Uma vez infiltrados, né, ali, em Troia, os gregos não tiveram dúvidas, saíram do cavalo e venceram a guerra com uma facilidade, tá? A estratégia do cavalo virtual não é muito diferente da lendária, viu? Então, durante a entrada no computador, ele apresenta uma função assim bem inofensiva. Além disso, seus programadores procuram dar-lhe um nome atraente, induzindo o usuário a abrir o arquivo. Uma vez infiltrado, o cavalo de Troia revela todo o seu potencial destrutivo, né, para a máquina. Outros danos podem ser dos mais variados. Há trojas que podem formatar a máquina, executar comandos externos, coletar dados e enviá-los para terceiros. Hoje em dia, muitos cavalos de Troia são usados para roubar informações sigilosas como números de cartão de crédito, as senhas. Tá? E também, antigamente, o cavalo de Troia ele era transportado junto com o vírus, mas agora muitos trojas já infiltram sozinhos. Quando o usuário baixa um arquivo infectado da internet, as mensagens eletrônicas também são muito usadas.
exigindo que o usuário tenha cuidado antes de abrir aquele anexo suspeito. Tá? Então é importante o usuário sempre ter muito cuidado com o que está abrindo ali no computador. Pessoal, olha só que interessante, os cavalos de Troia tendem a ter, assim mesmo, transformar o computador contaminado em um computador zumbi, utilizando para enviar spam ou se auto-enviar para a lista de contatos do usuário. Às vezes o objetivo dos cavalos de Troia é criar um botnet, tá? Que é para o cracker, tá? O botnet, que é uma grande rede de computadores zumbi pronta para se engajar em grandes ataques. Como os trojans são ferramentas realmente simples, né? Muitos script kings disparam o cavalo de Troia na tentativa de ter controle sobre as máquinas alheias, tá? Afinal, graças ao envio de um único arquivo, eles conseguem ter assim, seu próprio computador zumbi, né? Sob o comando dos crackers, tá? Além dos riscos que já mostramos, essas ameaças virtuais, existem práticas criminosas que redirecionam o usuário para uma página falsa, tá? Foi o que aconteceu com a AdSense, serviço de anúncios do Google. Não sei se vocês lembram. Então, ao digitar o endereço, né, do AdSense, o usuário era conduzido para uma página falsa, onde era distribuído os cavalos de Troia do tipo Banker, tá? Banker Malware. Nós já falamos sobre isso. Especializado no roubo de dados bancários. Ataques camuflados, como o que sofreu o gigante Google também, já aconteceu. São muito eficazes, pois o usuário não percebe que está navegando em uma página clonada, explorando assim os recursos do site sem medo. Então é perigoso, tem que ter cuidado com relação a isso. Agora nós vamos falar de outra praga virtual chamada botnets, tá? Os botnets. O termo botnets, assim, significa o quê? Um conjunto de robôs que executa comandos automaticamente. Os robôs controlados podem ser tanto um grupo de malwares quanto um conjunto de computadores zumbis, máquinas sob o controle dos crackers. Em ambos os casos, o que garante, pessoal, o controle comum, a utilização de um servidor protegendo a rede botnet de incidentes como a detecção ou a intrusão. Tá? Então, um especialista, um jornalista português, Nóbrega, os botnets, ele comenta que os botnets são assim, um canivete suíço dos piratas virtuais. O sucesso do instrumento entre os criminosos não é por acaso, uma vez que em funcionamento os botnets são muito eficientes, facilitando o trabalho dos crackers e favorecendo a expansão da infecção por diversos países. Tem um exemplo, em 2010 a polícia espanhola prendeu os responsáveis pela rede botnet que ficou conhecida como Mariposa. A rede contava com milhões de computadores zumbis pelo mundo, sendo uma das maiores que já se viu até hoje. Os robôs sob o comando dos criminosos eram usados de roubo de dados bancários e ataques de navegação de serviço. Então eram assim, as maiores redes do mundo chamado botnet. Um ataque de menor escala também surpreendeu a Geórgia em 2008. Aí diz que os crackers russos têm usado uma rede botnet para derrubar diversos sites da antiga República Soviética. Então os computadores, pessoal, os robôs sobrecarregam os servidores desses sites, tornando assim impossível que eles atendessem a demanda. Tá? Outro tipo que nós vamos ver é o chamado time bombs. Então os vírus pertencentes a essa categoria funcionam como verdadeiras bombas relógio. Eles permanecem ativos até a data e horário escolhidos para o seu programador. Então o vírus Michelangelo, por exemplo, que nós já vimos, ele fica adormecido até dia 6 de março, né, dia do aniversário do artista italiano. Outra bomba relógio famosa da década de 90 se chamava Sexta-feira 13. Então a data de sua ativação era guardada com temor pelos usuários dos computadores. Né, Sexta-feira 13. Então, toda sexta-feira 13 ligava aquele programa. Uma vez acionado, o principal resultado de sua ação era a lentidão das máquinas. Então também temos os chamado scareware, tá? Scareware. O nome dessa ameaça é formado pela combinação das palavras software e scare, tá? Então, o termo em inglês que significa medo ou susto. Né? De fato, o nome cai como uma luva. Os scarewares costumam amedrontar usuários com alarmes falsos sobre uma infecção por vírus. Então, tem aquele alarme falso, levando-os a comprar um programa que promete remover a ameaça. Ao contrário do que se espera, em vez da solução, a vítima pega um novo problema, contaminando-se a partir do scaleware, tá? Então é outro tipo de ataque. Pessoal, também tem outra técnica chamada hijackers. Como o próprio nome indica, hijackers são programas que sequestram os browsers, modificando a página inicial do navegador sem o consentimento do usuário. De modo geral, sua ação se limita a fins publicitários, substituindo a página original por outras repletas de anúncios. Além disso, os hijackers frequentemente instalam novas barras de ferramentas no browser e vetam o acesso do usuário a sites onde são oferecidas tecnologias de combate a pragas virtuais. Então provavelmente já aconteceu isso com vocês, tá? Acontece muito. Então agora vamos falar sobre o exploit.
Os criminosos virtuais encontram nos exploits uma importante ferramenta, pois eles são programas capazes de identificar os pontos frágeis do sistema de segurança, colaborando com os agressores no planejamento de ataques, tá? Então também temos, esse é outro tipo, é o chamado greyware. Então os greyware são mecanismos que se destinam a coletar informações sobre o usuário, vendendo posteriormente os dados obtidos a terceiros. Isso também serve para colocar anúncios publicitários sem consentimento do administrador na máquina. Tá? Então, embora viole a privacidade do usuário, a maioria dos greewares, tá, não causa danos tão sérios quanto os demais malwares. Tá? Então, os seus efeitos se limitam a diminuir o desempenho da máquina, provocando lentidão. Porém, eles expõem o computador a riscos desnecessários, sinalizando vulnerabilidades que permitiram sua instalação. Assim, outras pragas virtuais mal intencionadas podem usar a mesma brecha para infectar o seu computador. Então existem alguns greewares, tá, maliciosos que capturam informações confidenciais, como senhas e números de cartões de créditos. Então os adwares e os spyware pertencem à categoria de greewares, tá? Isso é importante com relação às categorias. Vamos analisar esses dois, então os adwares e os spyware, tá? Os adwares, se você já fez o download de programas a partir da internet, você também já esbarrou com um adware. Ele pode ser definido como software que traz com sua instalação uma série de janelas de pop-ups e banners contendo anúncios publicitários, tá? Além, é claro, de atrapalhar as propagandas, sobrecarrega a máquina. No entanto, antes de culpar o programador de software, é preciso ler com cuidado os termos de licença dos programas. Muitas vezes nós não lemos, né? Porque muitas vezes os anúncios estão previstos no contrato, sendo papel do usuário desabilitá-los. Ainda os adwares mais nocivos, que funcionam como spywares, violando a privacidade do internauta, tá? Então tem que ter muito cuidado. Pessoal, os spywares são programas que funcionam como verdadeiros espiões, interceptando pacotes durante o tráfego de dados. Por exemplo, esses softwares também são usados comercialmente, enviando propagandas que não foram requisitadas pelo usuário. Ainda os espiões mais perigosos, como keyloggers, a gente já viu, tá? A ferramenta que, conforme nós já vimos em aulas anteriores, que ajuda os crackers na identificação de senhas e números de cartão de crédito das vítimas, tá? Os keyloggers. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre os hoaxes, tá? Se você navega na internet e tem correio eletrônico, bem-vindo ao mundo das lendas virtuais, tá? Então sua caixa de entrada já deve ter sido bombardeada, né, com mensagens falsas cujo apelo dramático tentou induzi-la a passar para adiante. É o caso de inúmeras campanhas filantrópicas, pedindo socorro a outros alarmes falsos. É a história sobre uma empresa generosa que vai doar uns centavos por e-mail enviado para pagar uma cirurgia de uma pobre moça, ou alerta sobre os efeitos devastadores de novos vírus terríveis. Bem, se já chegaram mensagem com esse teor, a sua caixa de entrada, acredita, a maioria é mentira, pessoal. A maioria é mentira dessas mensagens. As pessoas crédulas são os principais colaboradores das lendas virtuais. Como elas formam verdadeiras correntes, então os autores dos alarmes falsos conseguem entupir os servidores de e-mails e construir um banco de dados invejáveis, né, com relação ao envio de spam. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Nessa segunda parte da aula vimos sobre worms, cavalos de Troia, botnets, time bombs, spammers, adwares, vários nomes importantes, tá? Então, por favor, se vocês ainda estão com dúvida, volta essa aula, assista novamente. Qualquer dúvida, já sabe, entre em contato, fica à vontade, tá? Bons estudos e até a próxima.